Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos, a Deus. Nós agradecemos e precisamos constantemente agradecer pela dádiva da vida. Agradecer a Deus por nos conceder constantemente oportunidades. Porque mesmo que estejamos passando por dificuldades ou venhamos passar por dificuldades, tudo na nossa vida, sem sombra de dúvida, que são oportunidades que o Senhor nos oferece. Por isso, precisamos agradecê-lo. Agradecer a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos, agradecemos também e precisamos agradecê-los pelo amparo, pela proteção, pela assistência, pelos esclarecimentos que constantemente eles nos trazem através das intuições, através das escritas que nós temos hoje à nossa disposição, por todos os meios que o Senhor nos oferta para que chegue até nós os esclarecimentos de que necessitamos. Por isso, precisamos também agradecer-lhes. E não posso deixar de agradecer neste momento a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para juntos, mesmo à distância fisicamente, juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade como mais uma oportunidade. Então hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando o início de O Livro dos Espíritos, na parte primeira, livro primeiro, sobre Deus, provas da existência de Deus. E hoje trouxemos para as nossas reflexões a questão de número 8. Mas antes de iniciarmos aqui as reflexões com base na questão de número 8, faremos a recitação de uma prece de Emmanuel, através de Chico Xavier, uma prece dirigida a Jesus, que é uma prece que todos nós, precisamos fazer constantemente, prece por entendimento. E aí faremos esta prece também trazendo para o nosso campo mental aqueles pedidos de preces intercessórias feitas por irmãos nossos de jornada. Prece também por todos nós que aqui nos encontramos, porque precisamos nos unir através desta corrente magnética. Então, Emmanuel, nesta prece por entendimento, que se encontra no livro que tem como título Paciência, Emmanuel falou da seguinte maneira: Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor. Compreender mais, a fim de termos condições de servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Então, assim precisamos nos comportar conforme fala Emmanuel neste diálogo com Jesus. Compreender mais para servirmos melhor, a fim de que possamos ajudar os outros, nos ajudando
compartilhando os entendimentos, os esclarecimentos. E aí Emmanuel continua: induze-nos, Senhor, à prática do entendimento que nos fará observar os valores que porventura conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que nos felicitam a vida. Então aqui Emmanuel lembra, nesse diálogo com Jesus, que os recursos, os valores que venhamos conquistar ao longo da nossa vida, esses valores não são propriedades nossas, que nós estamos apenas na condição de administradores. E aí ele encerra dizendo: e ajuda-nos, ó Senhor, Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honraste em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje, permanecendo sempre em ti, tanto quanto permaneces em nós agora e sempre. Assim seja. Emmanuel. Então, assim, nós iniciamos os nossos estudos de hoje com esta rogativa a Jesus por entendimento. Então, na questão de número 8 de O Livro dos Espíritos, após esta rogativa a Jesus, que possamos realmente ter entendimento, ter discernimento suficiente para entendermos e apreendermos, internalizarmos no nosso coração, na nossa consciência, os ensinamentos que os Espíritos amigos nos trouxeram, nos deixaram aqui no papel, nesta questão de número 8, através da organização de Kardec e também dos comentários de Kardec, bem como os comentários do Espírito Miramês no livro Filosofia Espírita. Então aqui Kardec questionou da seguinte maneira sobre estas provas da existência de Deus: que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primeira a uma combinação fortuita, ou seja, a uma combinação acidental, a uma combinação imprevista da matéria, ou, por outro lado, por obra do acaso? Então, assim, Kardec quis saber dos espíritos superiores o que se deve entender, o que se deve pensar acerca desta ideia, acerca desta opinião de muitas pessoas sobre esta formação primeira, que esta formação primeira ela teria ocorrido por um mero acidente, por uma explosão, por um Big Bang. Será que foi desta forma? Então, eles que responderam a Kardec e a todos nós que não é assim, não foi assim que aconteceu, que não existe o acaso, que não existe o acidente, que não existe o imprevisto no dicionário divino, na lei divina. Sem sombra de dúvida, se tudo que nós temos à nossa disposição, aqui na Terra, que é o lugar onde nós mais conhecemos, tudo perfeitamente organizado, será que o acaso, será que o acidente, o imprevisto, iria organizar acidentalmente tudo isto? E tudo isto levando para uma condição mais ampla o orbe terrestre, todos os planetas, todos os corpos celestes que estão em volta do Sol, por exemplo, será que todos estariam assim de forma tão organizada como estão há bilhões de anos, tudo por acidente, tudo por acaso? Sem sombra de dúvida que não.
que em tudo isto, conforme veremos na resposta dos espíritos amigos, tem aí a inteligência por trás de tudo isto, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que é Deus. Então, os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, acerca desta formação primeira, eles disseram da seguinte maneira: outro absurdo. Além de outros absurdos que já estudamos nas questões anteriores, então aqui eles falam que outro absurdo, pensar desta forma: que homem de bom senso, que homem, que criatura de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? Qual criatura de bom senso poderia considerar o acaso, o imprevisto, um acidente, como sendo um ser inteligente? E acrescentam: e, ademais, que é o acaso? Então, eles fazem aqui na resposta, colocam aqui na resposta, dois questionamentos. E o segundo, neste caso, o que é o acaso? E aí eles respondem a este segundo questionamento que o acaso nada mais é que o nada. E como nós sabemos, o nada não pode criar coisa alguma. E aí Kardec, acrescentando a esta resposta dos espíritos amigos, alguns comentários acerca deste acidente, acerca deste imprevisto, acerca deste acaso, disse da seguinte maneira, que a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e por isso mesmo revela um poder inteligente. Então, a harmonia que existe em todo o universo, as combinações, os desígnios, por tudo isto nos revela o poder inteligente. Atribuir, diz Kardec, atribuir a formação primeira ao acaso é uma tremenda insensatez. Então, atribuir a formação do universo, a formação primeira, há bilhões e bilhões de anos, atribuir ao acaso como sendo obra do acaso, é uma tremenda insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. O acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria o acaso. Então, aqui encerra Kardec estes comentários da resposta da questão número 8, nos dizendo que um acaso inteligente já não seria o acaso, porque o acaso é coisa nenhuma e, sem sombra de dúvida, não pode ser e jamais será um ser inteligente. Então, aqui fechamos este parêntese, neste início de reflexões da questão de número 8, para adentrarmos neste ampliar de reflexões com base nas anotações de João Nunes Maia, no livro Filosofia Espírita, volume 1, através do espírito Miramês, sobre esta questão de número 8, que está aqui no capítulo 8 do livro Filosofia Espírita, que tem como título um questionamento feito por Miramês: o que é o acaso? Então, o que é o acaso? Então, aí vem o espírito Miramês, um espírito altamente esclarecido, e nos responde a este questionamento: o que é o acaso? E aí ele começa nos dizendo da seguinte maneira, nos esclarecendo da seguinte maneira, que o orgulho nos faz esconder Deus pela fraqueza do entendimento, colocando-o como acaso. Então aqui ele já começa nos chamando a atenção que é exatamente o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência e ignorância que nos faz esconder Deus e colocando-o como acaso. Tudo aquilo que é obra de Deus, tudo aquilo que não, como já estudamos, tudo aquilo que não é obra do homem,
consequentemente é obra de Deus, e quando nós não sabemos explicar a causa primeira desta criação, ou a causa primeira desta obra, nós atribuímos ao acaso, ao invés de atribuir à inteligência suprema, Deus. Então ele fala que nós, através do nosso orgulho, nós escondemos Deus, nós escondemos as suas obras, palavra que nada expressa na linguagem dos homens. O acaso é uma palavra que nada expressa, até mesmo na nossa linguagem. E aí ele diz na sequência: E quem o desmerece, ou seja, quem desmerece Deus, esconde os seus próprios valores, porque dependemos da sua iluminada presença e da sua magnânima existência espiritual. Então aqui Miramês acrescenta que todos nós dependemos da iluminada presença de Deus, nós dependemos da sua magnânima existência, porque o nosso existir está em Deus, porque a nossa vida é o próprio Deus, a nossa vida é doada por Deus. E aí ele acrescenta: se o acaso não existe, como compará-lo a um ser que existiu sempre? Se o acaso não existe, como compará-lo a Deus, um ser, simbolicamente falando, um ser que sempre existiu e que tem mais existência do que toda a sua criação conjunta? Absurdo dos absurdos, nada se faz por acaso. Então aqui Miramês esclarece que atribuir a formação primeira ao acaso é um absurdo dos absurdos, porque nada se faz por acaso. Para tudo existem leis que nos pedem obediência. Então, para tudo no universo existe lei, existem leis que regem tudo e que nos pede obediência. Para que a harmonia, acrescenta Miramês, que para que a harmonia se faça, é justo que observemos o mundo em que nós vivemos. Então, para que a harmonia se faça no nosso interior, no nosso mundo interior, sem sombra de dúvida que é preciso que observemos a harmonia do mundo em que nós vivemos, porque nada pode acontecer conosco e no universo sem a vontade de Deus. E aí ele acrescenta: não se pode viver sem que se tenha leis para obedecer, e ao infrator vem logo a corrigenda. Então ele fala que não se pode, não tem como vivermos no universo, nesta mansão divina, sem obedecermos às leis. E ao infrator, ou seja, quando nós infringimos esta lei ou estas leis de Deus, logo nós temos o retorno, na forma de retorno, a lei de retorno, a corrigenda. E ainda ele acrescenta que as coisas espirituais obedecem às mesmas regras e o comando divino é vigilante. Então, as leis espirituais são as mesmas e regem tudo no espaço espiritual ou fora do mundo físico, e tudo, sem sombra de dúvida, está sob o comando divino que rege tudo de forma vigilante, operando em todos os sentidos para que estas leis sejam cumpridas no sentido de estabelecer a paz e o bem-estar em todas as direções da vida. Estabelecer a paz. Então nós precisamos cumprir a lei para estabelecer a paz e alcançarmos o bem-estar em todas as direções da vida. Então nos compete, sem sombra de dúvida, obedecermos a lei, obedecermos o comando divino. E ainda Miramês diz que a alma já moralizada,
ou seja, aquela alma que já alcançou aquela condição de moralidade, aquele esclarecimento, a chamada iluminação ou educação espiritual, ela é obediente. Ela não desobedece de forma alguma, ela é obediente. Conforme ele diz mais adiante, observemos Jesus, observemos outros espíritos superiores que já passaram aqui pela Terra, como eles foram obedientes à lei maior. E ainda ele diz que esta alma moralizada, ela estuda e compreende. Ela estuda e compreende o que deve ser feito e respeita os direitos alheios. Por isso vive em paz de consciência ou em paz com a sua própria consciência. Então aqui ele nos chama a atenção que nós temos a necessidade, mesmo que ainda não alcançamos esta condição de almas moralizadas, almas esclarecidas, que estamos a caminho deste esclarecimento, através do conhecimento da verdade, que nós precisamos, assim como essas almas moralizadas, nós precisamos estudar, nós precisamos compreender, nós precisamos cumprir os nossos deveres, respeitar os direitos dos outros, bem como nós precisamos buscar constantemente a paz de consciência, porque sem sombra de dúvida, em se estudando, em se compreendendo, em se respeitando os direitos dos outros, em cumprindo as nossas obrigações, nós estaremos em paz com a nossa consciência. E ainda ele diz que enquanto não trabalharmos os caminhos traçados e vividos por Jesus, permaneceremos em guerra em nós mesmos e sofreremos as consequências da nossa ignorância. Então aqui Miramês nos lembra que não é simplesmente estudarmos os ensinamentos do Cristo. Ele diz que enquanto nós não trabalharmos os caminhos traçados e vividos por Jesus, também vivenciando estes ensinamentos, nós permaneceremos em guerra em nós mesmos e sofreremos as consequências da nossa ignorância. Porque a própria ciência dos homens, a nossa ciência comum aqui da Terra, desmente o acaso, porque para tudo tem uma explicação lógica. E aí ele traz na sequência 3 exemplos que no passado não tinham uma explicação lógica que era atribuída ao acaso e que hoje, século XX, século XXI, que estamos vivendo, século XXI, hoje a nossa ciência explica a gestação de um filho, no ventre de sua mãe, ou a formação de um fruto em uma árvore, bem como a formação de uma flor, era debitada na conta dos mistérios, atribuída ao acaso. Então a gestação de um filho, a geração de um fruto, de uma flor, era atribuída ao acaso. E aí ele diz, por não se saberem os fundamentos da vida estuante e vigorosa em toda a criação. Aí ele diz que agora no século XX e também agora no século XXI, na hora da luz, porque estamos vivendo a era da luz, quando os céus se aproximam dos homens, ou quando os homens abrem os corações ante outras dimensões da vida, não se deve falar em acaso. Por esse assunto marcar ou reavivar os caminhos da ignorância espiritual. O acaso, ainda que estivesse existido, teria morrido por falta de alimento. Assim fala Miramês e acrescenta, se todo efeito tem uma causa, na dedução comum entre os homens, eis que os efeitos invisíveis estão apoiados em causas mais sutis do que pensas. Em tudo, diz Miramês, em tudo existe um comando inteligente. Então, em tudo existe um comando inteligente
que nada esquece. Do maior até o menor, ou do menor até o maior, tudo tem um comando, para tudo tem um comando. E Deus não esquece de ninguém, porque Deus é uma onisciência operante, é também harmonia constante em todas as coisas. Isso certamente nos dá muita alegria e a esperança cresce para a dimensão do amor. Então aqui Miramês nos fala sobre esta dimensão do amor, que hoje ainda nós temos uma vaga noção do que seja realmente esta dimensão do amor, que é o próprio Deus. E ainda ele acrescenta que o respeito a Deus deve ser o primeiro ato de cada dia. Então aqui ele nos lembra que aquele primeiro ato de cada dia, o primeiro ato de cada um de nós, em cada amanhecer, deve ser o respeito a Deus, como que uma oração de agradecimento por tudo que recebemos do seu imensurável amor. Esse ato nos colocará mais próximo da sua ação benfeitora. Cumpre nos esclarecer que Deus está presente em nossa vida e faz o nosso viver. Então, Miramês acrescenta aqui, nos esclarece, que é importante lembrarmos constantemente que Deus está presente em nossa vida e faz o nosso viver, deixando a nossa parte para que a façamos com as nossas forças, porque Deus já fez a dele, continua fazendo, mas ele deixa a nossa parte para que façamos. Mas mesmo assim, acrescenta Miramês, mesmo assim, Deus já tendo feito a parte dele, quando nós precisamos de ajuda, nós rogamos a Deus. E através da sua misericórdia, a sua misericórdia é tamanha que se pedimos essa ajuda, além da que ele nos dá naturalmente pela sua inestimável bondade e o seu inesgotável amor, ele também nos atenderá, nos auxiliará naquela parte que era de responsabilidade ou que é de responsabilidade exclusivamente nossa. E ele acrescenta, porém, não nos façamos surdos às suas leis e nem nos façamos cegos em relação às suas leis, para que não venhamos cair em novas e piores tentações. E aí ele caminha para encerrar estas reflexões dizendo: esqueçamo-nos do nada, e lembremo-nos do tudo, porque o nada não existe. Então, por isso que ele pede, esqueçamo-nos do nada e lembremos constantemente do tudo, que é Deus. Esqueçamo-nos da inércia, nos esqueçamos da inércia e lembremos-nos do trabalho. Saiamos da inércia e mergulhemos no trabalho, no bem, constantemente, conforme ele acrescenta, trabalhando, saiamos da inércia e trabalhemos, nos esquecendo do ódio, porque enquanto estamos trabalhando no bem, nós nos esquecemos do ódio, nós nos abraçaremos, nós vivenciaremos o amor, porque essa disposição à verdade nos garantirá a paz espiritual e a alegria permanente no coração. Então aqui ele nos chama a atenção que enquanto nós trabalhamos, nós nos esquecemos do ódio, nós nos abraçamos, nós vivemos e vivenciamos o amor, e que neste caso, com esta disposição, dessa busca constante pela verdade, nós garantiremos a nossa paz espiritual. E aí ele encerra dizendo: vamos, meus irmãos, nos lembrar de Jesus com todo carinho, porque Jesus veio anunciar a todas as criaturas o reino de Deus, lembrando-nos que nenhuma das suas ovelhas se perderia, porque Jesus disse que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia e que não existe órfãos na casa do Pai. Isso significa
Isso significa esperança. Isso significa esperança para todos nós, encarnados e desencarnados, pela presença da fé. É bom que deixemos bem claro que todas as combinações da matéria são forças de Deus, na luz do seu entendimento. Então, todas as combinações da matéria não é obra do acaso, não são obras do acaso, mas sim forças de Deus, forças dessa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, porque o nada não existe. O nada não forma coisa alguma, não cria coisa alguma, porque o nada não é um ser inteligente. O ser inteligente somos nós, a inteligência suprema é Deus. Reflitamos sobre isto, meus irmãos e irmãs, paz aos nossos corações e muito obrigado mais uma vez. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão por mais esta oportunidade que o Senhor da vida nos concedeu de aqui nos reunirmos para mais este momento de estudos e reflexões. Até breve, meus irmãos e irmãs.